A santa paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos para mais uma vez nós cumprirmos o nosso propósito, a nossa rotina espiritual e fazermos a leitura diária da Bíblia. Pela graça e o amor de Deus, todos os dias fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia de forma regular, começando pelo livro de Gênesis, e hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 16, quando o Senhor manda um maná que vem dos céus e alimenta a todos os seus filhos, os israelitas, no meio do deserto. Vamos começar? E diz assim: e partindo de Eli é a cidade onde eles pararam, nós vimos no capítulo passado, onde tinham as 12 fontes e as 70 palmeiras, e o Senhor deu água de beber aos filhos de Israel. E agora eles partem da cidade de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, e veio ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Isso quer dizer que fazia um mês que eles estavam caminhando pelo deserto, e um mês o Senhor estava cuidando deles. Só que nesse dia 15, eles já estavam com fome, né? Já tinha suprido a necessidade da água, mas então eles estavam com fome, e aí eles começaram a murmurar, a reclamar, e reclamaram contra Moisés e contra Arão, e eles mais uma vez dizem para Moisés: antes tivéssemos ficado na terra do Egito, porque lá nós tínhamos panelas de carne, mas nos trouxeste aqui para o deserto para que possamos morrer de fome. Então no verso 4, o Senhor diz a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Glórias a Deus, aleluia. No capítulo de hoje, irmãos, eu não vou fazer a leitura na íntegra, vou passar para vocês os pontos mais importantes do capítulo, mas nós vamos ver novamente o povo murmurando, o povo reclamando, nós vamos ver o egoísmo do ser humano, nós vamos ver a falta de fé que o homem tem em Deus, a memória fraca. Nós vamos ver muitas coisas ruins a respeito do homem. Presta atenção que as coisas já começaram a acontecer. A primeira delas foi a reclamação, a murmúria que eles fizeram contra Moisés. E aqui o Senhor diz que vai mandar para eles pão dos céus e vai ver quem verdadeiramente anda na sua lei ou não. E Moisés e Arão saem ao povo e dizem para o povo: amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmurasse contra nós? Eles dizem: olha, Deus ouviu murmurações de vocês, porque vocês não murmuraram contra Moisés nem contra Arão. Vocês murmuraram contra Deus, porque quem tirou vocês da escravidão do Egito foi Deus, não foi nem Moisés nem Arão. Nós só estamos cumprindo as ordens de Deus, sendo instrumentos na mão dele. No verso 8 diz, e Moisés fala mais ainda a eles: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurastes contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Mais uma vez ele repete e fala: olha, Deus ouviu, Deus vai mandar para vocês carne e vai mandar para vocês pão. E no verso 12, o Senhor diz: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes
comereis carne. E pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aquilo, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabia o que era. Então Moisés lhes diz: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer, 1 gomer para cada cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará os que se acharem na sua tenda. Glórias a Deus. O Senhor ouve a murmúria dos filhos de Israel, chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, diz para o povo que eu vou suprir a necessidade deles, que ao entardecer eles vão comer carne e pela manhã eles vão se fartar de pão. Quando foi ao entardecer, ele mandou codornizes, muitas codornas vieram como se fosse uma nuvem, e ali eles caçaram as codornas e comeram das codornas. E no dia seguinte, junto com o orvalho da manhã, tinham pedrinhas muito pequenininhas, sementes muito pequenininhas, e parecia até gelo de tanto que cobria aquele deserto. Muito pequenininhos, aqueles grãos muito miúdos, diz a Bíblia, e quando eles começam a indagar um ao outro, Moisés vem e diz: isso é o pão que o Senhor mandou do céu. Por isso é a palavra maná. Maná significa alimento vindo do céu, alimento que o Senhor mandou do céu. E qual que é a orientação que Moisés dá para eles? Que cada um pegue 2 gomer por cabeça. Quantas pessoas tem naquela tenda? E deveria ter 2 gomer por cabeça para cada tenda. Essa palavra gomer, ela é equivalente a 2 litros. Uma efa, nós vamos ver aqui bem no final, ela tem 20 litros, como fosse um jarro de 20 litros. E a 10ª parte, então, são 2 litros de gomer. Cada um deveria levar 2 litros. Mas olha o que acontece no verso 17. É aí que nós falamos sobre o egoísmo das pessoas. Os filhos de Israel fizeram assim e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não soberjava ao se colhiam muito, nem faltava ao se colheram pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Glórias a Deus. Então foram aqueles e não seguiram a orientação de Moisés e pegaram muito. E outros foram lá e pegaram pouco, menos do que o Senhor havia instruído. Mas Deus é tão maravilhoso que aquele que pegou demais não sobrou. E aquele que pegou de menos não faltou. O Senhor faz tudo na medida certa. Então Moisés orienta eles que não era para guardarem, era para comerem aquela quantia que o Senhor havia mandado, havia instruído, e não se preocupassem com o dia seguinte. Mas muitos deles, mais uma vez, não obedecem a Moisés e guardam. Quando eles guardam, aquilo apodrece e cheira mal. E Moisés fica sabendo e fica muito bravo com eles porque eles não estão confiando no Senhor. Irmãos, a oração do Pai Nosso diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todos os dias o Senhor nos dá a porção que nós precisamos para aquele dia. E a ordem que Moisés dá para eles é que todas as manhãs eles deveriam sair de suas tendas, colher o maná que o Senhor estava mandando para eles. Aquilo eles podiam cozer, assado ou em água, todos os dias a porção de um dia. Mas ao 6º dia eles deveriam colher 2 porções, a porção do dia 6º e a porção do dia 7º, que eles chamam de sábado.
somente nesse dia. Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5 era uma porção, porque se eles guardassem, aquele alimento ia estragar. Mas no sexto dia eles deveriam pegar 2 porções, a porção do dia 6 e a porção do dia 7, porque o Senhor estava instruindo eles a guardarem o sábado. E assim muitos fizeram, e outros que não se atentaram à palavra do Senhor não fizeram isso, não pegaram a porção para 2 dias. E chegando o 7º dia, o sábado, eles saem e falam: Deus não mandou a porção. E Moisés explica para eles que já tinha sido orientado e que eles não seguiram a orientação do Senhor. Então eles não seguiram a orientação quanto à quantidade, não seguiram a orientação do Senhor quanto aos dias, né? No 6º dia você pega para o dia 6º e para o dia 7º. Por que o dia 7º? Porque o Senhor diz assim para eles: olha, vede visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia, porque é um dia de descanso. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome de maná, e era como sementes de coentro branco, e ao seu redor como bolos de mel. Glórias a Deus. Então, quando o Senhor manda eles guardarem o sábado, vejam como o Senhor está cuidando com todo o zelo do povo de Israel no deserto. Eles queriam água, o Senhor pega a água amarga e transforma em água doce. Depois eles acampam onde tinham 12 fontes e 70 palmeiras, trazendo sombra e frescor para eles. Isso porque o Senhor mantinha aquela coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. E quando sentiram fome, o Senhor mandou o maná do céu. E ainda deu para eles o sábado, porque eles eram escravos no Egito. E escravo não tem descanso, eles trabalhavam todos os dias. Porém, os filhos de Israel, durante esse 1 mês de peregrinação, eles esqueceram do sofrimento que eles estavam passando lá no Egito. Eles lembram da carne que eles comiam, do pão que eles comiam, da casa que eles tinham, mas eles se esqueceram da servidão. Eles não estavam lembrando da servidão. Então, no verso 32, Moisés diz assim: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado de comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Glórias a Deus. Então ele fala, olha, Moisés fala para o povo e pede para Arão pegar um jarro, colocar um gomer nesse jarro para guardar para os filhos. Não é para guardar para os filhos comer, mas guardar como testemunho. Fala, quando vocês estavam peregrinando pelo deserto, o Senhor mandou um maná do céu. E aqui diz que ele era uma semente, parecia um coentro branco, e seu sabor era como bolo de mel. Glórias a Deus, aleluia. Que delícia! O Senhor todos os dias estava providenciando e algo saboroso. O Senhor alimenta com sabor, com amor, com carinho. No verso 35 diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Durante 40 anos o Senhor supriu a necessidade deles, e nós vamos ver por que eles passam 40 anos, porque na verdade o percurso em alguns meses já estava terminado, né? Mas por desobediência nós vamos ver tudo que o povo faz aqui no livro de Êxodos, e por isso eles não chegam antes, né? E durante 40 anos o Senhor provê para eles o maná, até que entraram na terra habitada, comeram maná, até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Glórias a Deus. E um gomer é a 10ª parte da efa. É o que eu já tinha explicado para vocês. Uma efa são 20 litros, um jarro de 20 litros, e cada um tinha direito a 1/10, que era chamado de gomer. E assim termina
o capítulo 16 do livro de Êxodos. Glórias a Deus, aleluia. Queridos, pra gente fica a reflexão de vamos reclamar menos, murmurar menos, né? Vamos enxergar o momento de agora, porque o que passou, o passado ficou para trás, não podemos recuperar absolutamente nada. E o dia de amanhã a Deus pertence. O Senhor nos mandou na sua oração, dai-nos o pão de cada dia, né? Dai-nos hoje o pão de cada dia. Que a ansiedade do amanhã não exista em nosso coração, ou seja, o máximo amenizada, e vamos confiar verdadeiramente no Senhor e na providência que o Senhor coloca todos os dias em nossa vida. O Senhor prepara o céu, o sol, né? As flores, a alimentação, os animais, tudo o Senhor providencia para a gente. Mas vamos ter um coração grato e não um coração murmurador. Glórias a Deus. Vamos orar? Se você puder, fecha os teus olhos e mantenha essa comunhão maravilhosa que nós estamos sentindo e vamos agradecer ao Senhor. Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nos achegamos, Pai, na Tua santa e gloriosa presença, mais uma vez, Pai, para te agradecer por todas as providências que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor tem nos sustentado com Teu amor, com Teu carinho. O Senhor tem nos dado saúde, guardado a nossa casa, a nossa família. Por tudo, Pai, te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela providência do pão de cada dia que o Senhor tem posto na nossa mesa e não tem nos deixado faltar nada. Pai, te pedimos que o Senhor visite os nossos irmãos, todos aqueles que passam por necessidade, que passam por aflição, que o Senhor possa ir socorrê-los conforme a necessidade de cada irmão. Senhor, te peço também uma bênção muito especial para todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham a leitura da Bíblia com grande amor, com grande alegria, servindo ao Senhor e evangelizando a outros irmãos. Pai, reconhecemos as nossas fraquezas, nossas falhas, os nossos pecados e pedimos perdão, Senhor, por tudo que cometemos contra a Tua vontade, contra o Teu querer, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Tu bem sabes que as nossas fraquezas às vezes é maior que a nossa força. Senhor, se nos achegamos a Ti é por intermédio do Teu Filho, nosso Rei Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Fico muito feliz e eu espero você aqui amanhã. Um grande beijo.